A paz de Cristo. Hoje a catequese, vou falar sobre tradição, Sagrada Escritura e magistério. Eu falo tanto sobre os três pilares da nossa fé católica, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então hoje eu vou explicar o valor de cada um deles e a importância para nós cristãos católicos. Vamos lá? Vamos começar pela tradição. Por que a importância da tradição? E aqui eu quero ler aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo 20, do versículo 30. Diz assim: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Tá vendo? Esse é o valor da tradição. Fez Jesus ainda outros milagres que não estão escritos aqui, mas esse foi escrito para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos milagres que Jesus fez não foram escritos um por um. E no capítulo 21, versículo 25, diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveria se escrever. Então, esse é o valor da tradição. A tradição apostólica, a tradução dos profetas. No Antigo Testamento, muitas pessoas pensam que os 5 primeiros livros, o Pentateuco, são os primeiros livros escritos, mas é engano, não são os primeiros escritos. Porque no Antigo Testamento, só no livro do Gênesis, que significa as origens, existe duas traduções: a Javista, que diz que Deus é Javé, e a tradição sacerdotal. Então Deus falava aos profetas, e os profetas falavam ao povo. Temos uma contagem certa do capítulo 12 do livro do Gênesis até os tempos de hoje. Mas do capítulo 1 até o 11 não tem uma contagem certa. O que valoriza a tradição que vinha de boca a boca dos apóstolos, dos profetas, de passando de pai para filho, a tradição fiel dos evangelhos. Por quê? Os primeiros escritos, e foram escritos em duas etapas, foi no tempo do rei Salomão, mais ou menos no século X antes de Cristo. Uma parte foi escrita no tempo do rei Salomão e outra parte foi escrita no exílio da Babilônia, como o livro de Isaías, que a primeira parte é antes do exílio, a segunda parte é no exílio, a terceira parte é no exílio. Ezequiel também escreve no exílio da Babilônia. Então, vê a tradição. A tradição e a escrita, né? As duas trabalhando junto. Mas a tradição, desde Adão até Abraão, até Moisés, para ser mais preciso, é a tradição apostólica que vinha dominando, passando de pai para filho. Porque o primeiro escrito que a gente tem relatos dos arqueólogos é que fala sobre Abraão, alguns escritos na pedra, no tijolo, aí na Caldeia, que fala sobre Abraão. Alguns escritos falam sobre Davi, escrito na pedra. Não existia ainda a escrita nem a imprensa. Por isso o valor da tradição, de pai para filho. Na antiga Grécia, as pessoas ganhavam um bom dinheiro para decorar as histórias, os textos e manter viva aquela tradição na Grécia Antiga. E na história dos hebreus não foi diferente. Vem de pai para filho, netos, bisnetos, a tradição apostólica. Então, os primeiros livros da Bíblia não são os primeiros escritos. O primeiro escrito do Novo Testamento, do Antigo Testamento, está lá no capítulo 31 do livro do Êxodo, do versículo 18, que é quando Deus escreve na pedra com o seu próprio dedo.
os 10 mandamentos, as 10 palavras. E não existia ainda a imprensa, como eu falei. Depois, há muito tempo, começou no Egito, escrevendo os papiros. Pegava aquele junco lá do rio Nilo, juntava e trabalhava aquele junco e escrevia, mas era muito frágil. Com pouco tempo, aquilo se dissolvia. Então eles iam passando, escrevendo, reescrevendo. Depois de um bom tempo, na cidade de Pérgamo, onde tem uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse, começaram a curtir o couro, preparar o couro e começaram a escrever no couro. É conhecido hoje como os pergaminhos, como naquela época também. Os pergaminhos, eles escreviam os escribas. Tem os escribas do rei, que escrevia dentro do reinado e para as províncias, e tinha os escritos dos profetas, os escribas, que cuidavam da lei. No tempo de Jesus existia os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Então esses homens trabalhar, os escribas, trabalhavam com cuidado para manter a tradição viva e as escritas, né? Mas primeiro veio a tradição. Por isso que tem muitas coisas que você vai procurar na Bíblia e você não vai encontrar diretamente, abrir uma página e encontrar na Bíblia o credo, né? Salve Rainha. E outras não tem. Mas o credo é uma oração apostólica e não foi escrita. Observamos que no Novo Testamento, Jesus não mandou escrever nada do ano 30, que Jesus é morto, até o ano 64, de acordo com os exegetas, é o primeiro evangelho escrito, o evangelho de São Marcos. Veja quanto tempo levou, 34 anos depois, para poder ser escrito. O primeiro escrito do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses. Tanto é o primeiro como é o último a ser escrito, segundo a tradição. Jesus não mandou escrever nada. Jesus mandou ide, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Fazer discípulos em todas as nações. Então tem um relato que Jesus está escrevendo na areia com o dedo, mas não fala o que ele escreveu. Então, o valor da tradição apostólica. Então você observa, do ano 30 até o ano 55 mais ou menos, que foi escrita a carta à comunidade de Tessalônica, que Paulo escreve. Depois foi o primeiro evangelho, que é o evangelho de São Marcos. E esse cano dos escritos se encerra mais ou menos no ano 95, 98, com a revelação de João na ilha de Pátimo, no Apocalipse. E vamos ver aqui, capítulo 16, de versículo 12 do evangelho de segundo João, diz assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade. Tá vendo? O próprio Jesus falando, né? Quando vier esse Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, ele vos lembrará de tudo que eu tenho dito, de tudo que eu vos disse, e estará gravado no vosso coração. Muitas coisas Jesus queria falar aos apóstolos, mas eles não suportariam naquele momento. Mas quando o Espírito Santo viesse, ensinaria todas as verdades. E tudo aquilo que Jesus falou, ele vos lembraria. Então, do ano 30 até o ano 55, que é a primeira carta de São Paulo escrita a Tessalonicenses, e o primeiro evangelho escrito por São Marcos, no ano 64, já na época do imperador Nério, são os escritos do Novo Testamento, primeiros escritos. Mais de 34 anos depois que eu escrevi o Evangelho. Então, por isso que nós, católicos, valorizamos a tradição apostólica. Jesus falou, ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, foi o Evangelho pegado de boca a boca, né? De boca a boca, um para o outro. Essa é a importância da tradição. No Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 74 até 84, está explicando com clareza o valor da tradição apostólica. É lindo e maravilhoso ser católico. E o valor da tradição. Tanto a tradição que vem dos profetas, né? Começando de Abraão até Malaquia,
tanto o escrito como a tradição, como no Novo Testamento. A primeira a tradição e depois os escritos. Então, quanto tempo não levou, né? Esse evangelho da Boa Nova sendo pregado nas comunidades, em Coríntios, em Atenas, em Tessalônica, em Filipe, na Grécia, em Roma, em Éfeso, na Turquia, na Ásia Menor, na África, né? E esse evangelho era pregado em Coríntios, uma comunidade muito difícil. Esse evangelho era pregado de boca a boca, né? A tradição apostólica, sem ter nada escrito. Eles homens cheios do Espírito Santo, né? Levava essa palavra aos irmãos da convenção. Então, esse é o valor da tradição. E aqui eu vou encerrar esse vídeo, porque já passando dos 10 minutos, mas essa pregação completa vai mais ou menos 40 minutos. Mas aqui é só um resumo sobre a tradição. Vou falar em seguida sobre o valor do Sagrada Escritura e depois sobre o magistério. Amém? Que Deus nos proteja e nos guarde.